livro do profeta Ageu. Se você tiver dificuldade, irmãos, abre a sua Bíblia no livro de Mateus e retorna 3 livros. Abra no Evangelho de Mateus, que é bem mais fácil de encontrar, e você vai retornar aí o livro de Malaquias, o livro de Zacarias. O próximo é o livro do profeta Ageu. Quantos encontraram podem confirmar dizendo amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus, apenas o versículo 1 e depois nós continuamos a leitura. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, versículo 2: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Amém? Pode se assentar aí no seu lugar, deixa a sua Bíblia aberta nesse livro, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra foi lida mais uma vez, pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para os nossos caminhos. Toma mentes e corações cativos à Tua palavra. A Tua palavra, quando ela é lançada, ela não voltará para si vazia. Antes ela cumprirá o propósito pelo qual foi enviada. Fale conosco, que a Tua vontade prevaleça, que o Senhor nos conforme a cada dia a imagem do Teu Filho, que o Teu reino avance e que o Senhor receba glória esta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu havia falado que esses 3 últimos profetas que aparecem no Antigo Testamento, o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias, eles foram os profetas que profetizaram depois do cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, eles regressaram para as suas terras e a prioridade do povo que regressou era a construção do templo, da casa de Deus. Mas todos aqueles que leram um pouco a história e conhecem um pouco do registro bíblico, sabe que eles enfrentaram muita oposição. Isso está registrado tanto no livro de Esdras, que foi o responsável pela reconstrução do templo, como no livro de Neemias, que foi o responsável pela reconstrução dos muros da cidade. Eles enfrentaram um edito do rei Artaxerxes que impedia a continuação da obra. Eles enfrentaram a oposição dos samaritanos e eles enfrentaram até mesmo a falta de recursos financeiros para dar continuidade à construção. Então as obras do templo haviam parado, e assim permaneceu por um período de aproximadamente 15 anos. O povo então que havia iniciado a obra, a reconstrução do templo, eles deixaram a casa de Deus em ruínas
Eles deixaram o templo desolado e eles voltaram para as suas casas. É exatamente nesse contexto, então, que Deus levanta o profeta Ageu para encorajar o povo, para exortar o povo a voltarem às obras e reconstruírem o templo, a casa de Deus. E aí nós vimos, no primeiro versículo aí que nós acabamos de ler, que a mensagem do profeta Ageu, ela foi dirigida a duas pessoas que na verdade representavam duas autoridades na época. O primeiro é Zorobabel, que era o governador de Judá. O segundo era Josué, o sumo sacerdote, aquele que cuidava, aquele que zelava pela casa do Senhor. Então a primeira coisa que nós podemos aprender aqui, que a mensagem ela é direcionada para a liderança, ela é direcionada para o governador e é direcionada para o sumo sacerdote, a autoridade política e a autoridade espiritual eclesiástica que havia sobre o povo. Queridos, por que o Brasil está em crise? Por que nós enfrentamos uma crise? Claro e evidente que a culpa maior é da nossa liderança. A culpa maior são daquelas pessoas que nós colocamos no governo. E isso, querido, fica claro, porque o próprio Salomão, ele disse no livro de Provérbios, que quando o ímpio governa, o povo geme. Mas quando o justo governa, o povo se alegra. Porque o justo, ele conduz as coisas debaixo da autoridade e debaixo da lei de Deus. O ímpio não. Ele faz conforme a sua vontade, conforme a corrupção da carne. Então, uma grande parcela dos problemas que nós enfrentamos na nossa nação vem das nossas autoridades. A mesma coisa acontece na igreja. Quando muitas pessoas se desviam, quando muitas ovelhas se perdem, quando muitos filhos pródigos se afastam da presença de Deus, uma grande parcela é da liderança da igreja. Então, uma crise, quando ela é instaurada, a primeira cobrança vem sobre a liderança, seja ela política, seja ela religiosa. Mas, atentando ainda para esse versículo de número 1, eu havia dito que o profeta, ele se preocupa com a época, ele se preocupa com o período da profecia. E a Bíblia diz no versículo de número 1, que foi no 6º mês, no primeiro dia do mês, que era um dia de lua nova, um feriado nacional, um dia de reunião geral, onde o povo de Israel se reunia para ouvir a palavra de Deus, para adorar ao Senhor e para oferecer sacrifícios devido à importância que tinha a mensagem, devido à importância que tinha a profecia que Deus estava usando o profeta para dizer ao povo. Agora, queridos, rapidamente observa o versículo de número 2, profeta Ageu,
capítulo 1, versículo 2, eu vou falar de uma maneira bem resumida, porque isso aqui já foi falado no domingo passado. Diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes nas vossas casas forradas ou apaineladas, enquanto esta casa, ou seja, o templo, fica ou permanece desolado? Querido, observa que o povo já havia iniciado as obras, e como eles abandonaram as obras, o texto é claro em dizer que a casa de Deus estava em ruínas, a casa de Deus estava desolada, a casa de Deus estava cheia de entulhos. E Deus, ele se apresenta na mensagem como sendo o Senhor dos exércitos. Ele se apresenta como sendo o Senhor dos exércitos. Essa palavra no original significa Yahweh, Sabaote, o Senhor dos exércitos. Quando ele se apresenta como sendo o Senhor dos exércitos, ele está dizendo que ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é aquele que controla os mundos, seja o mundo espiritual, seja o mundo angelical, seja o mundo físico, o mundo dos humanos. Deus está no controle de todas as coisas. E ele está dizendo para o povo de Israel, ele está dizendo para Zorobabel e para Josué, que não existe nada capaz de impedir os seus propósitos, que não existe nada capaz de se opor aos seus planos. Então, se ele colocou como meta, como objetivo, a reconstrução do templo, o templo vai ser reconstruído, porque ele domina e ele controla todas as coisas. É isso que ele está dizendo aqui para o povo de Israel. Não importa o edito do rei Artaxerxes, não importa a oposição dos samaritanos, nenhuma força poderá ser capaz de impedir o propósito do templo ser reconstruído. Mas eu disse, querido, que aqui tem algo interessante, porque mesmo Deus se apresentando para o povo como sendo o Senhor dos exércitos, ele demonstra de uma maneira muito clara a sua insatisfação com o povo. Porque se você notar a narrativa, ele se dirige ao povo assim: este povo diz. É isso que está escrito ali. Diferentemente de todas as outras vezes, quando ele se refere ao seu povo, ele sempre se refere ao povo de Israel como sendo seu povo, como sendo a sua propriedade, como sendo a sua nação santa, o seu sacerdócio real. Mas aqui ele se apresenta dizendo: este povo. Por quê? Por que Deus estava insatisfeito com o povo? Porque eles haviam abandonado a casa do Senhor, porque eles haviam deixado o templo do Senhor em ruínas, desolada, abandonada, para cuidarem dos seus próprios
interesses, para cuidar das suas próprias casas, para cuidar dos seus próprios negócios. Querido, isso acontece nos dias de hoje, e eu fui muito claro no domingo quando eu disse: quando nós deixamos de ajuntar tesouros nos céus para acumular riquezas aqui na terra, quando nós fazemos isso, queridos, em vez de sermos o prazer de Deus, nós nos tornamos o desgosto de Deus. Quando nós priorizamos a nossa vida, quando nós priorizamos a nossa casa, a nossa empresa, a nossa profissão, os nossos negócios, e não priorizamos a casa de Deus, não priorizamos a obra, não priorizamos o reino, Deus ele fica insatisfeito. E quando Deus ele fica insatisfeito com o seu povo, nós deixamos de ser o prazer de Deus para sermos desgosto de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Queridos, qual que foi a desculpa desse povo? Qual que foi a desculpa do povo de Israel? Eu acho interessante, você sabe por quê, irmãos? Porque eu já li esse livro de Ageu para pregar nessa campanha algumas vezes. E lendo, eu não encontrei registrado no livro de Ageu graves pecados morais entre o povo de Israel. Eu não encontrei que eles haviam adorado outros deuses, como eles fizeram muitas vezes. Mas se você observar a grande desculpa que esse povo está dando a Deus, para não dar continuidade à reconstrução do templo, você sabe qual que é? Que eles eram acomodados. Havia uma acomodação. Querido, olha o que diz o versículo 2. Olha Deus demonstrando a insatisfação. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Essa desculpa do povo indica o grande problema. Qual o problema? Acomodação. Eles estão dizendo assim: não é hora, não é prioridade reconstruir o templo. Qual que é a prioridade? A prioridade são os meus interesses. A prioridade são as nossas casas, a nossa empresa, a nossa vida. A nossa prioridade é voltar para a agricultura, voltar a plantar novamente. A nossa prioridade é cuidar da pecuária, é cuidar dos animais, dos gados, das ovelhas. A nossa prioridade não é o templo. Querido, isso é natural no ser humano. Eu havia dito que quando o ser humano ele não quer fazer, ele é mestre em dar desculpas. Eu sempre digo, querido, né? Quando a gente fala assim: irmãos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí a pessoa chega assim: se Deus quiser, nós vamos fazer. Esse tal de Deus quiser, meu irmão, é um problema. Sabe por quê? Porque a pessoa não faz e ainda coloca Deus no negócio. Nós precisamos, querido, usar autoridade. Se Deus estabeleceu alguma coisa para você fazer, faça. Não dê desculpas. Não seja acomodado, porque Deus ele fica insatisfeito com acomodação. Diga: eu vou fazer em nome de Jesus, e faça. Faça, meu irmão. Eu havia dito aqui no domingo, querido, olha para você ver como que Salomão ele era sábio mesmo.
Tem um versículo lá no livro de Provérbios, que ele diz assim: o preguiçoso, ele deseja tudo, mas ele morre mesmo sem trabalhar. Querido, eu nunca vi pessoa para sonhar igual preguiçoso. Você já reparou? É que eu vou fazer isso, é que eu vou ser aquilo, é que eu vou ter isso, é que eu vou comprar não sei o quê. Aí lá no final da vida, ele não fez nada. Sabe por que ele não fez nada? Porque ele morre mesmo sem trabalhar, ele não gosta de trabalhar. Acomodação. Eles observaram a oposição, eles observaram a falta de recursos, eles observaram que o rei Artaxerxes havia feito um edito para eles pararem a obra. Então sabe qual que é a conclusão que eles chegaram? Não é hora. Não é hora da gente reconstruir o templo, porque se a gente fosse reconstruir mesmo, se fosse o tempo de reconstruir, não ia ter oposição, os samaritanos não iriam se levantar, nós iríamos ter todos os recursos. Queridos, aprendam uma coisa: enquanto a obra está parada, ninguém fala nada. Agora começa a reconstruir. Aprenda uma coisa: os homens e o diabo não se preocupa com quem está parado. Não se preocupa com gente acomodada. Agora quando você diz assim, eu vou fazer, e começa a fazer, meu irmão, meu irmão, pode ter certeza, vai levantar todo mundo que você imagina para falar mal, lançando palavras de desânimo, lançando palavras de derrota. O Brasil tem 13 milhões de desempregados. Aí na hora que o camarada levanta de manhã cedo para levar o currículo na empresa, alguém vira para ele e fala assim: que é isso, rapaz, numa crise dessa, você procurando emprego? Você está louco? Vai arrumar emprego aonde? Porque basta você começar a fazer alguma coisa. Porque enquanto você não está fazendo nada, ninguém incomoda, mas começa a fazer alguma coisa para você ver o monte de oposição que vai se levantar. Agora olha o que diz o versículo 3: veio pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Querido, primeira coisa que você precisa saber é que esse povo, ele tinha consciência de que quando eles regressaram para as suas terras, a prioridade era a reconstrução do templo. E isso fica claro que se você ler em Esdras capítulo 1, você vai observar que quando o rei Ciro permitiu eles regressarem para as suas terras, ele permitiu com essa condição expressa deles reconstruírem o templo, e ainda patrocinou dando materiais para a reconstrução. E mais do que isso, eles conheciam as profecias bíblicas, e Isaías havia profetizado, Deus falando a respeito do rei Ciro: Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada e o templo será fundado. Então eles tinham consciência, irmãos, que a prioridade deles era a reconstrução da casa de Deus, do templo de Deus. E aí Deus está denunciando as atitudes do povo. Por quê? Porque eles estavam fazendo os melhores investimentos nas suas casas.
E eles estavam fazendo os piores investimentos na casa de Deus. E a Bíblia ainda fala assim, que eles estavam em casas forradas ou apaineladas. Sabe o que significa isso, irmãos? Casas de luxo, casas com requinte. Eles não estavam construindo qualquer casa para habitar, eles estavam construindo casas luxuosas. E alguns historiadores ainda dizem, queridos, que os materiais que foram concedidos pelo rei Ciro para a reconstrução do templo, eles estavam usando para reconstruir as suas próprias casas. E a casa de Deus abandonada, a casa de Deus cheia de entulhos, ruínas, desolada. Irmãos, uma aplicação pessoal. Você precisa aprender, nós precisamos aprender, que tudo o que nós fazemos e tudo o que nós possuímos é para a glória de Deus. Eu havia dito aqui, querido, que a sua vida é de Deus, que a sua casa é de Deus, que o seu sítio é de Deus, o seu carro é de Deus, o ar que você respira pertence a Deus. Tudo o que nós somos, querido, olha o que o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós somos apenas mordomos, nós apenas administramos. Por isso, querido, que Deus, Ele requer as primícias de nós. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com a sua fazenda e as primícias da sua renda. Encherão os teus celeiros, transbordarão os teus lagares. Olha o que Jesus disse em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que eu tenho é para a glória de Deus, o que eu sou é para a glória de Deus, o que eu faço é para a glória de Deus. Você precisa aprender uma coisa, irmão: Deus, Ele não precisa de dinheiro, o que Deus quer é a sua fidelidade. Porque quando você é fiel, o dinheiro nunca será problema. Eu postei esses dias uma frase no status, do meu WhatsApp, que eu achei muito interessante, que diz assim: olha, nós nascemos sem trazer nada. Alguém aqui trouxe alguma coisa da barriga da mãe quando nasceu? Nós nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada, nada. Agora, a última lição que eu achei interessante: no meio, nós brigamos por algo que não trouxemos e que não levaremos. Verdade, verdade. Eles estavam honrando a si mesmos, eles estavam dizendo: primeiro é eu, primeiro é meus negócios, primeiro é a minha casa, primeiro é os meus bois, as minhas ovelhas, a minha casa luxuosa, primeiro é meu ar-condicionado, primeiro é minha TV 50 polegadas.
O que sobrar, eu levo para o templo. O que sobrar, eu entrego para a reconstrução do templo. Estão equivocados. Enquanto isso, a casa estava em ruínas. Agora, querido, olha o que diz o versículo 5. A maior lição está no versículo de número 5. Ageu capítulo 1, versículo 5. Olha o que Deus vai dizer, irmãos. Que coisa tremenda isso aqui. Olha o que Deus vai dizer. Versículo 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não vos farteis. Bebeis, mas não vos sacieis. Vestivos, mas ninguém aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar em um saco furado. Querido, quais que são os riscos? Quais que são os riscos que nós corremos quando nós agimos como o povo de Israel agiu? Primeiro sou eu, primeiro é minha casa, primeiro é meus negócios, depois a casa de Deus. Quais que são os riscos que nós corremos? Quando nós nos preocupamos com a construção da nossa casa primeiro, quando nós preocupamos com os nossos interesses, com o nosso luxo, com os nossos negócios, e deixando a casa de Deus abandonada, deixando a reconstrução desolada, em ruínas, quando nós não cultuamos como deve ser cultuado, quando nós não oramos, quando nós não nos consagramos, quando nós não somos dizimistas e ofertantes fiéis. E eu havia dito, querido, que embora eu esteja citando aqui oração, embora eu esteja citando aqui jejum, embora eu esteja citando aqui leitura da Bíblia, enquanto eu estiver citando aqui santificação, consagração, se você olhar o contexto da história, você vai observar que a maior insatisfação de Deus, sabe qual que era? Era dinheiro, era dízimo e era oferta. Era essa. Lá em Neemias capítulo 12, se você ler, você vai ver que os sacerdotes, pastor Antônio, estavam indo para a lavoura. Se você ler a história de Israel, você vai ver, querido, que o sacerdote era lei. Ele tinha que ter período integral na casa de Deus. Ele não podia fazer outra coisa que não fosse estar na casa de Deus, zelando e cuidando pelo templo. Como o povo não dizimava e não ofertava e deixar a casa de Deus abandonada e desolada, eles tiveram que ir para a lavoura. Pega Malaquias 3,10, irmãos. Olha a insatisfação de Deus. Deus vira para Israel e fala assim: Israel, vocês estão me roubando. E a Bíblia fala que Israel, cinicamente, como todo o livro de Malaquias, eles perguntam: em que nós temos te roubado? Deus vira para eles e fala assim: vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Grava essa palavra mantimento. Mantimento aqui, querido, não é igual quando eu comecei, né? Meu ministério, quando eu vim para a igreja, tinha um irmão que ele pregou Malaquias 3, 10 e 11, e ele fez a interpretação de mantimento aqui como arroz, feijão, farinha, fubá. A palavra mantimento ali é manter a casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa, manter a casa de Deus. Aí Deus, querido, olha, a única passagem na Bíblia em que Deus permite alguém desafiá-lo. Não existe outra parte na Bíblia
em que Deus permite alguém fazer prova com Ele. Deus diz assim: fazei prova de mim, se eu não repreender o devorador, e se eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. É a única parte, irmão. Até o diabo queria que Jesus fizesse prova com Deus, nem Jesus fez. Se você é o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Ele vai dar ordem aos seus anjos para te guardar e para que você não tropece em pedra. O que Jesus vira para ele e diz? Não tentarás. Ele está dizendo assim: não fazeis prova a Deus. E em Malaquias, na questão dos dízimos e das ofertas, o próprio Deus está dizendo: faz o desafio comigo, para você ver a importância do que eu estou pregando. Agora, queridos, quais são as consequências, quais são os riscos que nós corremos? Olha aqui, a pessoa semeia muito e colhe pouco, ela come muito, não se farta, ela bebe, não se sacia, ela veste, mas ela não se aquece, ela pega o salário dela, mas é como se ela estivesse colocando em um saco furado. Querido, Deus está dizendo que aquele que não é fiel, ele vai gastar com aquilo que não deveria ser gasto. E mais do que isso, ele está dizendo que não vai sobrar. Porque quando nós não somos fiéis ao Senhor, meu irmão, você coloca o seu salário em saco furado. É aquela pessoa, meu irmão, que fala assim: nossa, esse mês vai sobrar alguma coisa para mim, o carro vai quebra. Ah, esse mês está sobrando um dinheiro aqui, eu estou até estranhando. Aí o filho adoece. Não sobra, irmão, porque isso é bíblico. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele vai até plantar muito, mas ele vai colher pouco. Isso aqui eu acho interessante, sabe por quê? Porque isso aqui é uma exceção à lei da semeadura. Porque a lei da semeadura, meu irmão, ela é infalível, sim ou não? Sim. Se você planta, você vai colher. Mas olha a exceção, Deus está dizendo que quando você não é fiel, você vai até plantar muito, mas você vai colher pouco. Uma exceção. E aí despesas inesperadas vão acontecer. Se você reter, aí você vai pegar o seu salário e vai colocar em um saco furado. Queridos, é colocar o salário em um saco furado. É a falta de fidelidade a Deus. É a falta de fidelidade a Deus. Agora, queridos, nós devemos rever as nossas motivações. Eu estou encerrando. Nós devemos rever as nossas motivações. Grava isso para o resto da sua vida. Porque muita gente não entrega o dízimo e não oferta. Você sabe por quê? Porque ele acha que isso é uma questão de dinheiro, é uma questão financeira. Não é, irmãos, é uma questão de fidelidade a Deus. Porque a Bíblia fala assim: Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se você acha que isso é uma obrigação e que você entrega porque você acha que isso é uma obrigação, que se não fosse você não faria, você também está perdendo seu tempo. Porque você está entregando com uma motivação errada. Dízimo e oferta não é uma relação financeira, é uma relação espiritual.
E quando eu falo sobre isso, meu irmão, olha o que diz o versículo de número 7. Olha o que diz o versículo de número 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me deleitarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Porque Deus mais uma vez diz para eles considerarem o passado, irmão? Por causa da motivação. Como que o primeiro templo foi construído? O templo de Salomão. Como que o primeiro templo, aquele templo maravilhoso que foi construído no Antigo Testamento pelo rei Salomão? Olha a motivação desse templo, irmãos. Olha a motivação. Davi está lá no seu palácio. Aí ele olha lá para o terreiro e vê a Arca da Aliança debaixo de uma tenda. Quando ele vê aquilo, irmãos, olha o que Davi diz, meu irmão. Essa história está lá em 1 Crônicas, capítulo 17. Ele diz assim: não é justo eu, rei, habitar em um palácio e a Arca da Aliança numa barraca. Construirei para o Senhor uma casa, construirei para o Senhor um templo. Olha a motivação dele. Não, aí o que o povo estava fazendo? O povo estava invertendo o melhor para a minha casa e o pior para o templo. Motivações erradas. Por isso Deus está dizendo assim: considerai o vosso passado. Agora, o que eu acho interessante é que Deus dá uma ordem para eles subirem ao monte. Esse monte, querido, é o Monte Líbano. E Deus diz assim: tragam a madeira do Líbano. Era a melhor madeira que tinha na região, porque Deus quer que nós ofereçamos a Ele o melhor. Deus está dizendo: vocês vão subir no Monte Líbano e vocês vão trazer a madeira de lá. Era a melhor madeira que tinha na região. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando nós oferecemos ao Senhor a nossa vida, e agora eu não estou falando somente do aspecto financeiro, tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos na casa de Deus, tem que ser o melhor. Porque se não for o melhor, é melhor que não faça. Tem que ser, irmãos. O povo aqui estava querendo o melhor para eles. Casas luxuosas, requintadas, ornamentadas, ao contrário do princípio bíblico. Eu tenho que dizer para você, meu irmão, que enquanto você estiver aqui na terra, o seu foco é Deus, o seu foco é o reino, o seu foco é a glória de Deus. E para Ele você deve oferecer sempre o melhor. Queridos, para encerrar, versículo de número 10, eu encerro aqui nesse versículo. Por isso os céus por cima de vós retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E mandei vir seca sobre a terra, e sobre colinas, sobre o trigo, o mosto, o azeite, sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, os animais e sobre todo o seu trabalho. Queridos, Deus ele reteve a chuva, houve seca, as árvores deixaram de produzir os seus frutos, e os animais não estavam gerando mais.
Então Deus está dizendo para eles: se vocês me obedecerem, se vocês priorizarem a reconstrução do templo, se vocês voltarem ao trabalho novamente, o Senhor vai fazer chover de novo. E se o Senhor vai fazer chover de novo, significa que eles vão ter provisão diária novamente. Deus está dizendo: as árvores voltarão a dar os seus frutos, ou seja, aonde você colocar as mãos, querido, vai frutificar. E os animais do campo vão voltar a gerar, ou seja, os bens deles vão multiplicar. Vão multiplicar. Se coloque de pé no seu lugar. Mas antes de orar, irmãos, antes de orar, como que o povo de Israel reagiu a essa profecia de Ageu? Como que o povo de Israel, ao ouvir esta palavra que foi ministrada sobre a sua vida esta noite, qual foi o comportamento deste povo? Primeiro, querido, é que no versículo de número 12, a Bíblia fala que eles temeram, olha para cá, irmãos, olha para cá, nós já vamos orar. Mas eu quero que você saiba que a primeira atitude que eles tiveram, quando eles receberam essa mensagem, está no versículo de número 12, a Bíblia fala que eles tiveram temor. Sabe por quê, irmãos? Eles tiveram temor talvez de um outro castigo, talvez por entenderem que a crise que estavam vivendo é porque eles haviam invertido as prioridades. Mas o mais importante, querida, é que eles temeram. Sabe por que muita gente é infiel, irmãos? Sabe por que muita gente está invertendo a ordem das coisas? É porque muitas vezes falta temor a Deus. Porque quem é fiel tem temor, quem tem temor é fiel. Depois, querido, no versículo de número 13, a Bíblia fala que eles creram. Por que eles creram? Porque Deus disse pela boca do profeta Ageu assim: eu serei com vocês. Eu serei com vocês. Querido, isso aqui é uma palavra que mais conforta do que essa. Deus está dizendo para cada um de vocês aqui esta noite: eu serei com vocês. Deus está dizendo para cada um de nós aqui: não tema a crise, não tema a seca, não tema a ordem do rei Artaxerxes. Sabe por que eles não deveriam temer a ordem do rei Artaxerxes? Porque lá em Daniel capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: olha, bendito seja Deus, pois a Ele pertence a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele constitui reinos e estabelece reis. Ele é que constitui reinos e é Ele que estabelece reis. Então para que eles temeriam o rei Artaxerxes? Para que eles temeriam a oposição dos samaritanos? Se a Bíblia diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que eles iam temer, irmãos, a falta de recursos? Se o próprio Deus disse aqui em Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Então, querido, que você esta noite tema,
que você creia. E o mais importante de todos, irmãos, é que no versículo de número 14, a Bíblia fala que eles voltaram ao trabalho. Eles voltaram. Eu quero dizer para você, é tempo de reconstruir. É tempo de lançar mão à obra. É tempo. Feche os seus olhos.